Você acredita no sobrenatural? Tudo começou com um bilhete misterioso no meio de um castelo nas árvores. Mas isso era só o começo de algo que mudaria minha infância para sempre. Quando eu era criança, aos 9 ou 10 anos, meu pai arrumou um emprego muito bem pago que nos fez mudar da Pensilvânia para o Brookmont, Maryland. Digo fez, mas talvez não seja a melhor forma de descrever o que aconteceu. Na verdade, meus pais ficaram empolgados com a mudança. Foi uma decisão que eles nem pensaram muito. Em cerca de um mês, saímos de uma casa pequena e velha, numa área pobre, para uma propriedade enorme, num dos melhores bairros de Maryland. Você deve estar se perguntando como eu me senti com tudo isso. Naquela idade eu era bem antissocial e ficava na minha, então não é como se eu tivesse deixado amigos para trás. Na verdade, eu nem tinha amigos mesmo. Anos depois, meus pais me contaram que a chance de me dar um recomeço foi um dos motivos para a mudança, mas isso não vem ao caso. A mudança não me incomodou muito e consegui me adaptar bem rápido. Não foi difícil se ajustar, dadas as circunstâncias. Como disse, a casa era enorme e até eu, com 10 anos, percebia que não passaríamos mais apertos financeiros. Não vou entediá-lo com detalhes irrelevantes sobre o interior da casa. Vou contar apenas o necessário. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold. O quintal era, sem dúvida, nossa parte favorita. Tinha um labirinto de arbustos perfeito para brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega e outras que inventávamos. Mas o melhor, de longe, era a casa na árvore no canto direito do terreno. As casas eram separadas por grupos de árvores altas, e a casa na árvore ficava bem no meio delas. Digo casa na árvore, mas era mais um castelo arbóreo. Não era um simples projeto de fim de semana. Era enorme, ocupando 6 ou 7 árvores vizinhas. Tinha 3 níveis e uma escada real, não aquelas tábuas frágeis que você costuma ver. Era óbvio que um profissional tinha construído. Por um tempo, meus irmãos e eu brincávamos na casa da árvore todo dia. Era sempre o ponto alto do nosso dia. Mas com o tempo meus irmãos se cansaram da casa da árvore. Eram mais velhos, naquela fase chata em que nada mais era legal. No fim, só eu brincava lá, o que era meio chato. Fiquei arrasado por ser abandonado lá, mas meus irmãos não voltavam de jeito nenhum. Um dia, subi e achei um papel dobrado no canto da casa da árvore. Até hoje, lembro exatamente o que estava escrito naquela primeira nota. Dizia: "Olá, eu sou o Homem do Marshmallow. É um prazer conhecer você. Qual é o seu nome?" Eu era o garoto mais feliz do mundo. Achei que fosse um dos meus irmãos brincando, então entrei na jogada. Havia uma pilha de papel que não estava lá antes, então peguei um dos marcadores que tínhamos e escrevi de volta, deixando um bilhetinho com o meu nome. Coloquei-o onde achei o primeiro, empolgado com esse novo jogo. À noite, queria perguntar aos meus irmãos quem era o Homem Marshmallow, mas temi que parassem de jogar se falasse, então fiquei quieto. Nos dias seguintes, eu voltava da escola e corria direto para a casa na árvore. Toda vez, havia outro bilhete me esperando. No início, os bilhetes eram inocentes e pareciam exatamente com coisas que meus irmãos diriam. Eu estava me divertindo muito, mas conforme os dias passavam, os bilhetes ficaram mais estranhos. O Homem Marshmallow começou a fazer perguntas cada vez mais pessoais que eu não entendia bem. Coisas que não faziam sentido meus irmãos perguntarem, tipo: qual sua hora favorita para brincar fora? Ou o que você costuma comer no café da manhã? Não lembro todas as perguntas, mas uma que sempre me marcará foi: qual janela da casa é do seu quarto? Olho para essa pergunta específica e literalmente sinto um mal-estar no estômago. Na época, eu ainda não pensava muito nisso. Achei que fossem os meus irmãos, então respondi tudo sem hesitar. Mas a próxima nota foi tão perturbadora que não pude mais ficar quieto. Era algo como: que cheiro tem seu pijama? Ou algo nojento assim. Entrei furioso e confrontei meus irmãos, exigindo saber quem estava por trás. Eles começaram a rir de mim e negaram. Juraram que o Homem do Marshmallow não existia e zombaram de mim. Comecei a chorar e saí correndo do quarto. Lembro de sentir uma mistura de tristeza e raiva. Eu sabia que um deles tinha que estar mentindo. Em vez de ir aos meus pais, bolei um plano para pegá-los no ato.
Eu não estava preparado para o que ia acontecer. Naquela noite, deitado na cama, ouvi batidas na janela. Congelei, sentindo meu coração disparar no peito. Eu já tinha medo do escuro, então as batidas aumentaram um medo que não conseguia suportar. Fiquei sentado no escuro por horas, paralisado de medo. Por fim, me forcei a dormir. Na manhã seguinte, abri as cortinas e quase gritei. Do lado de fora da janela havia dezenas de marshmallows. Só podiam ser meus irmãos. Fiquei furioso. Aquilo não tinha mais graça. Decidi pegá-los em flagrante na noite seguinte. Fingi não notar os marshmallows e não falei nada com eles o dia todo. Naquela noite eu estava preparado. Quando as batidas recomeçaram, pulei da cama e abri as cortinas, pronto para gritar. Mas não eram meus irmãos. Do outro lado do vidro estava um velho nojento, de olhos amarelos e dentes podres. Ele tinha cabelo ralo e sorriu ao me ver olhando. Acho que nunca gritei tão alto na minha vida. Senti que ia morrer naquele momento. Meus pais vieram correndo, mas quando chegaram ao quarto, o homem já tinha sumido. Foi algo assustador. A polícia vasculhou tudo, cada canto do quintal e da casa na árvore, mas não achou nada. Checaram até a vizinhança, mas o homem nunca foi encontrado. Vizinhos saíram para ver o que rolava e ficaram horrorizados quando souberam. Contei tudo à polícia e aos meus pais, mas não tinha muito o que dizer. Levaram as notas como evidência, mas duvido que tenham feito algo com elas. Aquele homem nunca mais voltou. Meus pais proibiram a casa na árvore, mas eu nem queria mais ir lá depois disso. Já me mudei, mas meus pais ainda moram lá. Sempre olho a casa na árvore quando volto. Continua sendo uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. Essa memória tem me ocupado muito ultimamente. Meu caçula Luke foi para a faculdade e, orgulhoso, sinto a casa mais quieta que nunca. Quieta demais, para ser sincero. É engraçado, com filhos pequenos, sonhamos com paz e sossego, mas quando chega, não é tão reconfortante quanto imaginávamos. Não sei porquê, mas sua partida desbloqueou uma memória que eu havia esquecido. Dizem que é normal relembrar a infância dos filhos nessa fase, então não surpreende. Lembro quando ele era pequeno, cheio de energia e curiosidade, sempre aprontando. Tenho uma lembrança daquela época que não é nada agradável. Luke tinha 8 anos quando isso aconteceu. Até hoje não consigo entender completamente. Sou carpinteiro, então sou habilidoso com as mãos. Sempre fui. Admito que eu era bem mais animado naquela época, disposto a fazer todo tipo de projeto improvisado. Um dos meus projetos favoritos foi a casa na árvore que fiz pro Luke no quintal, que ainda tá de pé até hoje. Não era só uma plataforma pregada numa árvore, eu botei meu coração nela. Paredes, telhado, degraus de madeira adequados levando à entrada. Era bem resistente também. Queria que parecesse uma extensão da nossa casa para ele, e com certeza consegui isso. Minha esposa Christy não ficou muito animada no começo. Ela achava que era alto demais e perigoso, mas o Luke era o tipo de garoto que estava sempre subindo em árvores, e pensei que seria mais seguro dar uma escada boa para ele do que deixá-lo escalar galhos que podiam quebrar. Christy acabou aceitando, e o Luke simplesmente amou. Acho que devo falar um pouco da nossa propriedade para essa história fazer mais sentido. Nossa casa ficava no fim de uma rua sem saída, numa área bem arborizada. Um tal fazia fronteira com a mata, o que nos fez nos apaixonar pela casa. Era privado e tranquilo, e somos pessoas que gostam de ficar na nossa. Ainda rio quando lembro das vezes que amigos se perderam procurando nossa casa. O quintal não era grande, mas eu via a casa na árvore da janela do quarto. Queria poder ficar de olho caso Luke se machucasse ou algo assim. Não via o interior, mas tinha uma visão perfeita dos degraus que levavam a ela. Pelo que lembro, tudo ficou normal por bastante tempo. Luke passava um tempo que eu achava normal brincando na casa da árvore. O irmão mais velho já tinha superado essa fase,
Então Luke brincava sozinho lá. Não lembro exatamente quando, mas ele começou a falar de um amigo imaginário chamado Jake. Sabíamos ser imaginário porque ninguém na vizinhança tinha um filho chamado Jake. Amigos imaginários eram comuns, mas Luke tinha 8 anos, idade em que não se espera isso. Christy achou fofo e inocente, mas eu estava um pouco mais cético. Achei estranho, já que Luke não costumava ter amigos imaginários. Mesmo assim, não dei muita importância porque ele tinha só 8 anos. Ficou preocupante quando notamos que Luke passava cada vez mais tempo lá em cima. O que me intrigou foi que ele não levava brinquedos para lá. Pelo que eu podia perceber, ele só tinha a imaginação para brincar. Ele não tinha videogame ou algo para se entreter. E eu fui bem claro sobre não subir nada sozinho, pois era perigoso e eu não queria que ele caísse. Ele poderia cair. Em certo momento, minha curiosidade falou mais alto e decidi perguntar sobre isso. Luke agiu muito estranho quando perguntei sobre seu amigo, dizendo que Jake era tímido e não gostava que falassem dele. Quando perguntei por que passava tanto tempo lá, ele disse que Jake só gostava de brincar na casa da árvore e não queria entrar. Sinceramente, fiquei sem palavras. Parecia uma condição bem estranha. Amigos imaginários não deveriam estar disponíveis em qualquer lugar e hora que precisasse. Pesquisei depois e vi que algumas crianças só brincam com amigos imaginários em certos cômodos. Então aceitei, mesmo sendo estranho. Mas Christy ficou bem inquieta. Ela achou que Luke estava exagerando nessa história de amigo imaginário, e eu concordava. Não éramos pais helicópteros. Deixávamos nossos filhos passar o tempo livre como quisessem, desde que fossem bem na escola e fizessem as tarefas. Na maioria dos fins de semana, Luke brincava com as crianças da vizinhança até anoitecer. Andavam de bicicleta, brincavam de pega-pega e coisas do tipo. Eram todos bons garotos, e confiávamos que Luke se comportaria e evitaria problemas. Ele não implicava ou brigava, por isso fiquei preocupado quando chegou com um olho roxo num sábado. Limpei o ferimento e perguntei o que aconteceu. Ele olhou para o chão calado, mas insisti que me contasse e que não ficaria bravo. O que ele disse em seguida me fez tremer. Ele me olhou e disse que tinha brigado com Jake. Tentei lembrar quem era Jake até perceber que falava do amigo imaginário dele. Disse-lhe para não mentir e que não tinha graça. Em vez de confessar, Luke chorou e correu para o quarto. Christy achava que ele brigou com um vizinho e não queria admitir. Concordei com isso. Ela queria derrubar a casa na árvore, mas não consegui fazê-lo. A casa levou semanas para construir, e derrubá-la não me parecia certo. Disse que falaria com Luke e diria que estava exagerando. Luke não saiu do quarto nem falou comigo o dia todo. No dia seguinte, decidi investigar. Ao subir na casa da árvore, o que vi me deixou enjoado. Havia meias e tênis infantis espalhados, sujos e rasgados. Eu sabia que nenhum deles pertencia ao Luke. Também sabia que não eram do meu filho mais velho. Tínhamos doado todos os sapatos velhos dele há muito tempo. Mas não era só isso que estava lá em cima. Havia embalagens, sacolas, talheres e até pratos sujos. O mais estranho eram os desenhos de animais nas paredes. Tinha uma raposa, um urso, alguns veados. Não lembro todos, mas sei que eram só animais. O que mais me chamou a atenção era uma aranha gigante com o rosto todo rabiscado. Era simplesmente assustador. Desci na hora e perguntei ao Luke sobre a casa na árvore. Ele disse que Jake só falava de barriga cheia, então levava comida. Disse que os sapatos e meias eram de Jake, que era muito esquecido. Foi isso. A partir daí, proibi Luke de ir à casa na árvore. Sabia que mentia e queria puni-lo até que admitisse. Eu estava certo que Luke achou essas coisas por aí e inventou histórias para encobrir. Christy estava preocupada com a saúde mental do Luke, e eu também. Pensamos em chamar um profissional se continuasse, mas uma noite vi algo que mudou tudo. Olhando pela janela do quarto, notei movimento perto da casa na árvore. Primeiro fiquei furioso com Luke desobedecendo, mas aí percebi o que estava vendo. Uma criança doente e frágil descia os degraus da casa na árvore. Não era o Luke. Também não parecia nenhuma criança da vizinhança. Suas roupas estavam sujas, e ele se movia como se não comesse há dias. Corri para fora, gritando pro garoto parar.
Assim que abri a porta dos fundos, o menino disparou pro mato. Corri atrás dele, mas ele era absurdamente rápido. Em segundos, sumiu entre as árvores. Christy ligou para todos os pais, mas todas as crianças estavam em casa. Chamamos a polícia, que vasculhou a mata por mais de 1 hora, mas não achou nada. Nenhuma criança sumida foi relatada na área também. O caso todo era inexplicável. Com minha permissão, a polícia interrogou meu filho sobre o garoto. E o que ele contou foi horrível. Jake dizia ser um menino mágico que morava na floresta com outros amigos. Seus amigos eram supostamente animais, que ele chamava de urso, raposa e nomes assim. Sempre que Jake visitava meu filho, implorava para ele largar a família e ir morar na mata. E ficava bravo quando Luke recusava e fazia uns barulhos estranhos. Não sei por que Luke nunca me contou, e me senti culpado por tê-lo exposto a esse perigo. A polícia fez uma busca completa na floresta, mas não achou nada. Nunca mais vimos Jake depois disso. Christy, muito supersticiosa, teorizou que Jake não era real. Não acredito nisso, mas o jeito que ela fala me deixa inquieto. Não sei o que é mais assustador: uma entidade paranormal ou gente da mata escondida na floresta. Isso aconteceu há umas semanas, então ainda tá fresco na minha cabeça. Moro num bairro calmo, em Delaware, mas faço faculdade na Califórnia. Foi durante o feriado de outono em outubro, quando voltei para casa uns dias. Volto sempre que posso, o que sempre é meio agridoce, para falar a verdade. Amo ver meus pais, mas eles são bem tradicionais, o que pode sufocar às vezes. Uma coisa que me irrita é como eles são rígidos sobre maconha. Mesmo legalizada aqui, eles pirariam se soubessem que eu fumo. Eles nunca se acostumaram com a ideia de que sou adulto agora. Não entendo a posição deles, mas são meus pais e jamais desrespeitaria. Quando tô em casa, tenho que me esgueirar para não ser pego. Odeio admitir, mas me esconder deles é algo que já domino há anos. Nem dá para contar quantas vezes fugi de casa à noite, sem falar nas outras travessuras que eu aprontava. Meu pai tem faro de cão de caça, então fumar dentro de casa tá fora de questão. Por sorte, minha velha casa na árvore ainda tá de pé no jardim da frente. Meus pais construíram para mim quando eu era pequeno, e mesmo desgastada e rangendo, aguentou bem. É alto o suficiente nas árvores para ficar escondida, principalmente da casa. De cima, dá para ver tudo: o quintal, a rua, janelas da casa, mas ninguém me vê, a não ser que saiba onde procurar. Quando era mais novo, ia para lá para fugir, o que, se me conhecesse criança, era bem comum. É difícil falar disso com tantas lembranças voltando, mas vou direto ao ponto. No sábado, antes de voltar para a escola, meus pais foram a um banquete que ia até tarde da noite. Eu sabia que não voltariam por horas, mas não sabia exatamente quando. Para não ser pego no quintal, subi na casa da árvore com meu estoque, só por precaução. Tava frio lá fora, e eu via minha respiração no ar. Tenho uma teoria que o frio traz mais nostalgia, mas pode ser só eu. Era tranquilo e calmo lá em cima, e era bom estar sozinho. Sempre gostei de altura também, o que melhorou a experiência. Vi o pôr do sol pensando na escola, animado para voltar. Quando terminei, já estava escuro lá fora, tinha calculado bem o tempo. Foi aí que notei. Enquanto olhava o quintal, uma luz se acendeu na casa. Congelei, sabendo que eu era o único em casa. Meu coração disparou ao olhar pela janela, sentindo aquele medo instintivo que só surge do perigo real. A visão começou a se fechar em torno daquela única fonte de luz, como se me atraísse. Momentos depois, um movimento no quintal me tirou do meu estado dissociativo. 3 vultos encapuzados rondavam a propriedade, tentando se mover rapidamente. Meu estômago gelou quando percebi o que estava acontecendo. Observei enquanto os 3 vultos se dirigiam aos degraus da frente. Foi quando um 4º vulto abriu a porta e os deixou entrar. Meu peito apertou quando a ficha caiu. Minha casa estava sendo assaltada. Não sabia o que fazer, mas não conseguia desviar o olhar. Parte de mim estava paralisada,
Outra tentava acreditar que aquilo era real. É a melhor forma de explicar o que senti naquele momento. Um dos vultos ficou fora, andando pelo quintal. Algo em mim reagiu, pois vi meu celular na mão, aberto no teclado do app de telefone. Sem pensar, liguei para o 190 e sussurrei, tentando ficar o mais quieto possível. Expliquei a situação para o atendente e desliguei. Ao guardar o celular, a luz da tela chamou a atenção do cara, que olhou para as árvores. Me baixei, mas temia que ele tivesse me visto. Nem 3 segundos depois, tive minha resposta. Ouvi uma voz gritar, "Ei!", claramente dirigido a mim. Espiei e vi uma figura escura indo em direção à base da árvore. Ele sabia onde eu estava. Tinha certeza disso. Chegou à árvore e começou a subir as tábuas que levavam à casa na árvore. Gritei que a polícia estava vindo, esperando assustá-lo. Mas ele não parou. Continuou subindo, agarrando as tábuas, determinado a me alcançar. Sem pensar, peguei meu bongo, única coisa ao alcance, e joguei com força. Acertou sua cabeça, quebrou-se todo, e ele xingou alto antes de cair. Não estava muito alto, mas foi suficiente para fazê-lo repensar. Em vez de subir de novo, correu para casa gritando para os outros caras lá dentro. Logo vi os 4 correndo para o quintal, por onde entraram e saíram. Meu coração ainda batia feito louco. Nem 3 minutos depois, a polícia chegou. Tremia tanto ao descer da casa na árvore que achei que ia cair. Tentei contar o ocorrido, mas minhas palavras saíam embaralhadas. Disse que não vi carro de fuga nem consegui ver bem seus rostos. Meus pais chegaram pouco tempo depois. Foram bem compreensivos com tudo, o que me deixou grato. A polícia disse que os ladrões deviam saber que meus pais sairiam. Isso é planejado, mas não contavam com minha presença. Ainda não sei bem como me sentir sobre isso, nem quero imaginar se o cara tivesse subido na casa da árvore. Voltei à escola, mas sinceramente, não durmo bem desde o incidente. Temo que voltem, e mais ainda pelos meus pais lá, sozinhos. Estou muito preocupado com a segurança deles, e espero que seja a última vez. Espero não precisar atualizar, mas farei se algo acontecer. Quando criança, tive uma experiência assustadora na minha casa de infância. Mudamos para lá aos meus 4 anos. Não lembro da casa onde nasci. Vivemos na minha casa de infância dos 4 aos 14 anos, exatos 10 anos. Eu adorava aquela casa. Tenho ótimas lembranças de crescer lá. Mudamos de estado no início do ensino médio. Um pesadelo à parte. No quintal da casa da minha infância, havia uma casa na árvore. Foi construída pelo antigo dono para os filhos dele. Acredite ou não, quando meus pais viram a casa, o grande atrativo era o ambiente amigável para crianças. E o quintal para mim e meu irmão mais velho. Meu irmão Kyle é 2 anos mais velho que eu, então ele tinha 6 quando compraram a casa. E nós dois aparentemente ficamos muito empolgados com a casa na árvore no quintal, segundo meus pais. Brincávamos na casa da árvore com amigos que fizemos ao longo dos anos. Mas conforme o tempo passou, eu parei de brincar lá em certa idade. Aos 12 anos, eu obviamente não brincava mais na casa da árvore, mas admito que era um encrenqueiro nessa idade, e frequentemente me metia em problemas com meus pais. Eu ficava de castigo com frequência, e, em geral, fazia muitas birras e havia muitos gritos em casa. Um fim de semana, meu pai me castigou por uma nova reclamação do orientador sobre meu comportamento e notas. Com um pré-adolescente chato e revoltado, achei que odiava meu rapaz naquele momento. Aquela noite, me recusei a dormir em casa. Peguei uns cobertores e travesseiros e fui dormir na casa da árvore. Não era a primeira vez que eu fazia isso, e meus pais sempre sabiam quando eu ia pra lá. Eles nem ligavam. Era meu jeitinho de me rebelar. Meu pai nem imaginava que eu tinha levado meu Nintendo DS, mesmo não podendo jogar videogame ou ver TV. Joguei Animal Crossing por horas antes de cansar e dormir, mas acho que só cochilei por alguns minutos. Acho que nem cheguei ao sono REM quando acordei com uma voz me chamando lá de fora. Tommy. Tommy. Eu ainda estava meio grogue, acordando. Podia ser a voz do meu pai. Você tá aí em cima? A voz perguntou.
Lembro de ser uma voz grave, de homem adulto. Não respondi. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Ouvi os degraus da escada rangendo conforme alguém subia. Na escuridão quase total, vi uma cabeça surgir pela abertura no chão. Não conseguia ver o rosto. Só vi a sombra do contorno da cabeça. Ele disse: "Ah, aí está você." Respondi: "Pai?" Mas aí ele parou de responder completamente. Por uns 20 segundos encarei a cabeça que me encarava de volta. Esperava meus olhos se ajustarem, mas algo dizia que não era meu pai. Levantei, fui à janela e comecei a gritar: "Pai!" o mais alto possível. Vi a luz do quarto dos meus pais acender e ouvi passos descendo a escada. Logo depois, meus pais saíram e meu pai jurou que não estava me pregando peça. Meus pais acreditaram em mim. Não era um filme de terror bobo, onde os pais não acreditam no filho. O tio era policial ativo na época, então meu pai pediu conselho e ele fez um relatório no dia seguinte. Pouca informação além da voz grave, o contorno da cabeça e que ele sabia meu nome. Pouco para a polícia trabalhar. Obviamente nunca mais dormi na casa da árvore. Meu pai achava que era um vizinho da frente, mas nunca conseguiu provar. Por anos, ao vê-lo fora, tentei lembrar da voz, mas não conseguia comparar claramente. Continua sendo um mistério perturbador no fundo da minha mente.